só para descontrair um pouco, né? O sujeito foi no supermercado, no restaurante, melhor dizendo, e agora, né? Isso, alguns lugares já estão funcionando, né? Mas assim, cheio de regras. Então ele falou que foi ao toalete, e ele abriu a toalete com o ombro, né? Foi lá, abriu com o ombro, né? Ele abriu a torneira também com o ombro, né? Ele acionou lá o papel, né? Com o ombro. Ele abriu a porta do banheiro com o pé, né? Ele subiu a tampa do vaso também, né? Com o pé. Depois ele fez tudo isso ao contrário. E aí quando ele chegou lá na mesa do restaurante, ele esqueceu que tinha que subir as calças. Que coisa nós estamos passando, né? Dias que nós estamos tendo que nos acostumar com muitas outras coisas. Por exemplo, cantar de máscara, né? Cantar de máscara é um negócio muito ruim, não dá. Isso é para você dar valor quando você podia cantar sem máscara, né? Quando acabar esse negócio de máscara, você vai soltar a sua voz e vai adorar a Deus com todos os seus pulmões. Amém, pessoal? Isso, né? E tem gente também, né, que às vezes esquece e coloca a colher na boca e esqueceu que estava de máscara, né? Eu ri demais de uma câmera fixa de um sujeito que chegou num lugar. E aí ele chegou na garrafa de café lá, né? Achou que era álcool em gel, né? E o café estava pelando, colocou na mão dele e saiu. Tempos novos. Queridos, nós sabemos que o que está acontecendo no mundo hoje é muito triste. Vidas e mais vidas estão sendo tragadas por essa pandemia. Mas nós não podemos deixar que isso venha nos abalar, amém? A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, firme, não se abala nunca. Quem aqui confia no Senhor? Amém? Amém, irmãos? Então você e eu, nós somos como o monte de Sião, né? Aquela figura intrépida, aquela figura imponente. Assim é o homem, a mulher de Deus. Nós estamos começando hoje uma coleção de mensagens sobre fé. No domingo passado nós falamos sobre fé em meio ao vale do vírus. E hoje eu quero falar sobre uma fé que ela não se abala por nada. Quantos querem essa fé na sua vida, no dia a dia? Uma fé inabalável. Você sabia que Deus, Ele tem um propósito por cada problema que Ele permite você enfrentar? Os problemas, eles não vêm por acaso. Todos eles têm permissão do alto. De fato, o livro de Tiago é um livro pequeno, 5 capítulos apenas, se não me engano, 180 versículos, mas eu quero nesses próximos dias incentivar você a ler o livro de Tiago, porque entre nós pastores, nós estamos fazendo uma enquete, procurando algum livro que fosse mais próximo possível da realidade que o mundo está passando hoje. E a conclusão foi que vários e vários amados pastores concluíram que o livro de Tiago é a mensagem para os tempos de pandemia. Então, se você não sabia, já te dou uma tarefa de casa para você essa semana ler o livro de Tiago. Nós vamos ler o primeiro capítulo, parte dele hoje com vocês aqui, que vocês vão saber o quanto que isso realmente procede. Por exemplo, lá no versículo 2, do capítulo 1 até o versículo 6, eu trago para vocês essa revelação. E preste bastante atenção no que diz a palavra do Senhor, vai estar aí no telão para você acompanhar. Amigos, quando as lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer
e a desenvolver plenamente o que, irmãos? O caráter de vocês. Amém? Gostou dessa versão? Eu gosto muito dessa Bíblia, né? A Mensagem, foi daqui que eu extraí. A Bíblia, a Mensagem, uma linguagem simples, contemporânea, objetiva, clara. Olha só o que nós acabamos de ler. Quero apresentar para vocês, inicialmente, dois fatos sobre as dificuldades que nós atravessamos, principalmente nos dias atuais. Número 1, problemas, gente, são inevitáveis e imprevisíveis. Você sabia disso? Problemas são inevitáveis, problemas são imprevisíveis também. Se nós pudéssemos ser avisados, né? Quando um problema vem. Se nós soubéssemos desse coronavírus no ano passado, seria tudo diferente. Mas não é assim. Os problemas não avisam, não dão cartão de visitas, são imprevisíveis. Quando você volta para o texto bíblico, você percebe a primeira palavra lá do texto, quando diz o seguinte: olha, quando lutas e aflições os atingirem em cheio. Então, problemas não é se vai acontecer, é quando vier a acontecer. Amém? Então você tem que estar o tempo todo em estado de alerta, o tempo todo na dependência, o tempo todo ali firme na fé, porque você não sabe quando é que você vai ser acometido por um problema. Os problemas são imprevisíveis também. Alguns a gente consegue se preparar, plano A, plano B, outros têm até plano Z, mas no fundo, nós todos somos surpreendidos quando somos desafiados a nos mexer diante de uma situação assim. O segundo fato importante sobre problemas e dificuldades é que os problemas têm um lado bom. Os problemas, eles são oportunidades para você mudar. Os problemas, eles mexem com o nosso estado de espírito. Os problemas, eles nos cutucam, eles nos empurram a mudar de vida, mudar de hábito, mudar de mentalidade. E os problemas também, eles têm todos um propósito de Deus. Amém? Vamos ver para o texto novamente? O mesmo versículo, agora a parte dele também B. Quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida. Então, tudo é uma questão de percepção, tá, pessoal? Eu queria que você gravasse bastante essa palavra que eu acabei de falar: percepção. Diga aí comigo: percepção. Tudo é uma questão de percepção. Você pode, por exemplo, olhar todo esse cenário e ter uma percepção, ou você pode olhar também para ele e ter uma outra perspectiva. Eu convido você a olhar para os dias que estamos passando por uma outra perspectiva, a perspectiva de que Deus está nos dando uma oportunidade e de que o nosso caráter está sendo trabalhado. Sim ou não? É verdade. Então, para você, essa semana, eu vou te dar aqui uma orientação, tá? O seu sucesso em lidar com problemas, ele é determinado pela percepção que você tem daquilo que está à sua frente. No seu tempo de silêncio essa semana, eu quero que você converse com Deus, que você pare um pouquinho, ore, fala com o Senhor lá no seu quarto mesmo, sobre todos os problemas que você está enfrentando. O leite já derramou, não tem como você não ter esses problemas. Agora é como é que você vai lidar com tudo isso. O que Deus ele quer te ensinar também com tudo isso. Pergunte a Ele que tipo de atitude Ele deseja que você tenha em relação às circunstâncias. Gente, isso aqui é sério, tá?
Eu quero que você faça um compromisso hoje aqui, de amanhã, ou mais tardar essa semana, ter um tempo particular com Deus, nesse nível, tá? Nesse nível, de franqueza, de verdade, e também de dependência dEle, e falar: Senhor, me mostra, porque eu preciso saber. As dificuldades, elas, como eu disse, são oportunidades, e nós também conseguimos enxergar, por uma questão de perspectiva, alguns objetivos das dificuldades. Número 1, os problemas, eles vêm para testar a nossa fé. Quanto mais um produto, quando ele vai sair para o mercado, quanto mais vezes ele for testado, mais qualidade ele vai oferecer. É verdade ou não é? Então assim somos nós. Quando você se vê diante dessa situação, lembre-se que nós estamos sendo provados, testados. Olha aqui no versículo 3: vocês verão como a fé será fortalecida. Então, nesses dias de pandemia, você tem uma oportunidade ímpar de fortalecer a sua fé, amém? Outra coisa, problemas, eles desenvolvem a nossa resistência. Gente, os psicólogos gostam muito de falar a palavra resiliência, exatamente isso. O que é a resiliência? É a capacidade de você resistir ao máximo daquilo que você é exigido. Então nós temos que ter essa concepção também, de que os dias que estamos passando, são dias onde a nossa resistência também está sendo desenvolvida. Diz no versículo 3 também: e como terão forças para continuar até quando? Até o fim. Agora, pastor, que dia que vai ser o fim dessa pandemia aí? Não sei te dizer. Ninguém sabe. Se você daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, não sabemos. Mas não importa. O que importa é que você está com Deus. O que importa é que Jesus está na causa, de que você é propriedade exclusiva dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. As promessas de Deus sobre a sua vida não têm prazo de validade, amém, irmãos? Elas duram para sempre, e sempre, e sempre. E os problemas, eles também, número 3, eles amadurecem o nosso caráter. Quando você nasceu de novo, você teve que aprender a falar, teve que aprender a andar e a correr de novo, né? Porque tem o primeiro nascimento e tem o segundo nascimento. Qual que é o segundo nascimento? É o dia em que você entregou a sua vida para Jesus. Ali você nasceu de novo. João capítulo 3. E assim como uma criança que nasce, ela tem que aprender a falar, tem que aprender a andar, ela tem que desenvolver, tem que amadurecer. E esta prova que nós estamos enfrentando nos dias atuais tem como finalidade também, irmãos, amadurecer o nosso caráter. Você está sendo provado, sorria. Você está sendo provado, Deus está no controle de todas as coisas. Olha o que diz o versículo 4: por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e desenvolver plenamente o caráter de vocês. Amém, irmãos? Olha só, isso está numa perspectiva diferente, trabalhando em nosso favor. A palavra crise, lá no mandarim, significa oportunidade, né? Eu não vou entrar aqui nos méritos, né, políticos, ideológicos dessa afirmação, mas eu concordo. Toda crise, ela é uma oportunidade para você crescer. Os vendedores de lenços ficam milionários quando todos estão em prantos. Muitas e muitas iniciativas, elas nasceram a partir dessa pandemia. Eu confesso para os irmãos de que a nossa igreja, ela não foi atingida em nada por tudo isso que está acontecendo. Nós não fomos atingidos.
Se eu disser que sim, eu estaria mentindo. E pelo contrário, nós melhoramos muitas coisas aqui na igreja. Não sei se você já percebeu isso. Nós melhoramos, né? Melhoramos nossa maneira de servir, a nossa organização, né? A própria transmissão que você está nos assistindo, não sei de onde, do Brasil até fora do Brasil. Isso aí tudo veio porque nós fomos forçados a pensar fora da caixa. E aqui nós estamos diante de uma situação que, como o Monte Sião, nós não fomos abalados. Eu quero terminar essa minha fala hoje com vocês, dando para você aqui algumas orientações, como reagir diante das dificuldades. Se você quiser observar aí, quiser até anotar, fica à vontade. Primeira coisa, você deve se alegrar, amém? Você deve se alegrar. A primeira coisa que você tem que fazer, a reação natural de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, é não deixar a tristeza tomar conta de você. E a alegria não é um estado de espírito. A alegria, irmãos, é um estilo de vida. Quando Jesus disse: eu vou dar a vocês a minha paz, não a paz que vocês conhecem, mas a minha paz. Nós não estamos assim nos alegrando com o problema, é diferente, nós estamos nos alegrando no problema. As coisas de Deus são assim, tá? Nós não nos alegramos pelo problema, mas nós nos alegramos no problema. Sabemos que Deus, Ele é especialista em tirar coisas boas daquilo que é ruim. Você concorda comigo? Deus, Ele sabe muito bem extrair o que tem de melhor da pior calamidade. Deus é especialista em transformar desertos em mananciais. Glória a Deus, que bênção, amém? Olha o versículo 1: quando lutas e aflições os atingirem cheio, saibam que isso é um presente especial. Irmãos, nem todo mundo tem essa revelação, nem todo mundo tem essa revelação, mas você tem a chance de hoje olhar isso como um presente especial, tá? Como um presente especial. Eu printei um story hoje cedo, que eu até queria ler para você aqui. Diz lá assim: quando tudo isso vai passar, desejo que tenhamos aprendido que a igreja não é o templo, que a família é o que temos de mais importante, né? Que nós não somos donos do amanhã, que não temos o controle de nada. Desejo que tenhamos reaprendido a brincar com os nossos filhos, a passar mais tempo com aqueles que amamos, a olhar com carinho para os mais velhos, e a escola e o hospital como os lugares mais importantes da cidade, que viver é recomeçar todos os dias, que preciso coragem para enfrentar os problemas, e que Deus está conosco, não importa o que venha nos acontecer. Então assim, glória a Deus, né? Eu tenho certeza que o mundo foi surpreendido por esse problema e que nós estamos preparados. Então a boa notícia que eu quero dar para vocês aqui, eu não ouvi de nenhum líder mundial e de nenhum cientista também, mas eu creio que isso é fruto da experiência que nós estamos passando. Se vier uma Covid-20, ela não vai ter poder como teve as 19, porque nós vamos estar preparados para 20, para 21, para 22, 23 e quais forem, amém, pessoal? Então o melhor de Deus, amém, mais uma vez, o melhor de Deus ainda está por vir. Essa é a nossa expectativa, de que a gente não tem medo do amanhã. O amanhã para nós não é um tiro no escuro, o amanhã para nós é poder de Deus, é luz, é Jesus na causa, Ele é a esperança da glória. Número 2, peça a Deus uma estratégia. Ontem eu fui lá no mercado de Campinas, naquela região, eu fui orar, Deus me deu
a iniciativa de ir lá orar por alguns empresários de Campinas. Quero mandar um abraço aqui para o Euler, lá da Mundial. Fui lá orar com o Euler, peguei na mão dele: Euler, Deus vai sustentar a sua empresa. Deus, Ele vai continuar a mostrar o favor dele na sua vida. E ele compartilhou: pastor, essa experiência me ajudou, eu aprendi muitas coisas, que hoje eu estou fazendo diferente, que eu estava fazendo errado. Está vendo? Então, irmãos, nós que cremos no Senhor, as coisas vão melhorar. Olha o versículo 7, de Tiago ainda: se no processo algum de vocês não souber como enfrentar algum problema em particular, precisará pedir a Deus, e você pode ter certeza que Ele lhe dará a estratégia eficaz. Nos seus negócios, pede a Deus: Deus, me dá uma maneira de eu poder vender o meu produto, fazer chegar na mão do meu cliente. Deus vai te dar a estratégia, e a estratégia que Ele te der, ela vai ficar, e você vai continuar usando depois que tudo isso passar. A terceira reação positiva que você tem que ter diante da dificuldade da crise: espere o melhor de Deus. Olha o que diz o verso 8: tenham toda coragem ao pedir, e acreditem de verdade, mas acredite sem pensar duas vezes. É momento de você realmente derramar o seu coração em Deus, derramar a sua fé, sua esperança. Nunca foi tão necessário as pessoas buscarem a Deus, nunca foi tão importante nós pregarmos o Evangelho de Jesus. E em quarto lugar, lembre-se que Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Deus é o Deus que não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Uma vez que Ele te prometeu: filha, filho, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É nisso que nós nos apegamos. Nem se você quiser, você passará um dia nesse mundo sem a presença de Deus contigo. Por isso, nós somos um povo que vive das promessas de Deus, e as promessas de restauração, as promessas de salvação, de libertação, todas elas estão se cumprindo nos nossos dias. E Jesus, irmãos, está às portas. Isso é um ensaio para quando Jesus estiver voltando, nós estarmos firmes e inabaláveis na presença dEle. Amém? Amém mesmo? Então eu desejo para você, nessa semana, que você tenha uma percepção diferente acerca da vida, que você não entre nessa linha de murmuração, entendeu? De reclamação, de tristeza. Não entra nesse caminho não. Isso aí é caminho de incrédulo. As pessoas que creem, Deus as trata de forma diferente. Olha o que diz aqui o versículo 12: aquele que encara lutas e aflições e as superam, é um felizardo. Amém? Essa é a palavra que eu quero dizer hoje para você. Irmão, você é um felizardo, sabia? Você é bem-aventurado, feliz, porque o Senhor é contigo. Irmã, você é uma felizarda, uma favorecida, uma mulher que Deus resolveu abençoar. E o texto continua dizendo: é gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa só uma coisa: a vida eterna. Amém, irmãos? A recompensa para aquele que crê, confia, é o bem-estar nessa terra e a vida eterna no porvir. Por isso, eu quero dizer para você: não solte a mão de Jesus. Não se afaste de Jesus. E você que está afastado dele, corre para os seus braços. Jesus é como o pai da parábola do pródigo. Não pensa que ele vai te exortar, cobrar as coisas de você. Não. Quando ele te vir de longe, todo
desfigurado, Ele vai correr na tua direção, e Ele vai te dar aquele abraço apertado, quente de pai, vai te dar um beijo, e vai dizer: filho, filha, que saudade eu estava de você. Que saudade eu estava de você. Que bom que você se arrependeu, creu e veio. É nessa fé, irmãos, que a gente vive. É nessa fé que eu encaro a segunda-feira. É nessa fé que eu também desafio você a fazer o mesmo. Amém? Fica de pé aí onde você está. Eu quero encorajar você nessa manhã a você ter uma percepção divina daquilo que Deus está fazendo na sua vida, ao seu redor. Amém? Vamos cantar mais um cântico. Eu queria orar com você nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que tudo isso já está passando. Eu creio, Deus, que nós sairemos dessa crise melhores, mais fortes, mais maduros, mais dependentes do Senhor. Deus, eu creio que o Senhor vai nos dar muitas e muitas estratégias novas, maneiras, ó Deus, para lidar com o imponderável, ó Deus, para podermos, ó Pai, trazer revelação àqueles que estão ao nosso redor. Eu repreendo toda a enfermidade na tua vida, eu repreendo toda a crise econômica nos seus trabalhos, na sua empresa, no seu comércio. Eu declaro que sobre ti tem promessa de Deus. Lembra quando o Senhor diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, não haja gado nos currais, ainda que passemos, igreja, por um dos momentos mais difíceis da história, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque nada muda para ti, Senhor, nada muda. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre será. Oh Deus, traz essa palavra ao coração de cada um que aqui hoje veio, e de todos aqueles que nos assistem, Deus, pela internet. Sejam abençoados abundantemente em nome de Jesus.